carinho do mundo. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. É muito importante o seu compartilhamento e seja muito bem-vindo. Vou dar uma arrumadinha aqui na câmera aqui. Ela está um pouco mais para esse lado aqui, dá só uma arrumadinha aqui. Opa, aqui. Acho que é mais ou menos isso. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Esse canal é um canal democrático, um canal que apoia o Jair Messias Bolsonaro, que hoje se encontra nos Estados Unidos. É muito importante o seu compartilhamento, o seu apoio é muito importante para o nosso canal. Lembrando que o canal faz parte estamos aqui desde 2018, 2019, 2020, aqui, trabalhando pelo Brasil melhor. Não ganhamos muito com isso aqui, porque tem pessoas que nos seguem desde lá, nunca se afastaram da gente, estão sempre aqui com a gente, inclusive o presidente Bolsonaro, assim como a gente não sai, ele também não larga o Brasil no ponto, sempre que tem oportunidade aqui, comparece na nossa live, tá entendendo? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante, seu compartilhamento. Esse canal de direita, tá aqui, ó. Esse aqui me representa. Esse fora Lula aí, esse não me representa, tá entendendo? Então, para começo de conversa, fora Lula e Bolsonaro 2026. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e compartilhe nossa live, tá ok? Muito boa noite, agora 19h35 no horário de Brasília, começando mais um ao vivo no canal Brasil no Ponto News. Inicialmente, peço para que deixe seu like, compartilhe, né? Compartilhe. E se porventura, tá ok, pessoal? Estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Inicialmente, né, falar que esse canal, né, aqui nesse canal a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? Deus, né? O bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia aqui, ó, não posso dizer qual é o dia, né, porque esse dia se remete... Dia 23 ponto... se remete a um dia do PT, então não vou dizer, né, mas estamos em fevereiro, né, esse mês é curto, né, então a gente está tratando aqui de fazer a nossa live tradicional, né. Live essa que está sendo feita já em 2023, né? A gente tem feito constantemente lives, né? Desde 2019, né? Quando o presidente ainda, né, governava esse país. A gente está sob um desgoverno, né? Desgoverno do PT, né? Então, basicamente, a gente não reconhece esse trem desgovernado, vamos dizer assim, né? Enfim, eu já disse aqui a hora, já disse aqui o mês, né? Vamos aqui aos temas desta live. Primeiramente, a gente vai falar sobre o discurso do presidente no dia de ontem, tá ok? Ele fez algumas declarações no dia de ontem, né? Você só vai se inteirar sobre o que ele disse aqui no nosso canal Brasil no Ponto News, porque a imprensa não fala. A imprensa não fala, né? A imprensa não fala. 99% dessa imprensa costuma dizer, né, que 99% dessa imprensa aqui do Brasil não presta, né? Então, basicamente, o presidente fez declarações muito importantes, né? Então fica até o final para que você esteja ligado sobre o que acontece na política, né? Em seguida, a gente vai falar aqui sobre o assunto Zambelli, né? Um assunto polêmico nesses últimos tempos, né? É um assunto que divide opiniões, mas a gente vai
justamente falar as nossas ideias aqui sobre o tema, né? Por fim, a gente vai falar aqui sobre o assunto das chuvas, né? O assunto das chuvas tem sido muito comentado, né? Principalmente no que tange o acontecido lá em São Paulo, né? Basicamente a gente vai falar sobre o assunto chuvas aqui, né? A gente já falou na live passada sobre o assunto, né? Sobre esse tema. A gente vai falar novamente aqui nessa live de sexta-feira, né? Novamente, lembro, né? Lembro que cada like é importante, né? Portanto, curta, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao primeiro assunto. Vou passar rapidamente aqui pelo primeiro tema, né? Até para não delongar muito, né? Até para a gente não se delongar muito aqui nessa live, né? Mas vamos aqui ao primeiro tema. Primeira matéria, né? Bolsonaro sobre voltar à presidência. Abre aspas aqui, né? Entendo que essa missão não acabou, né? Foi o que disse o presidente, né? O presidente Jair Bolsonaro, né? Lembrando que ele participou de um evento com evangélicos nos Estados Unidos, né? Matéria de hoje aqui, ó, que tá lá na revista Oeste, né? Traz uma foto do presidente lá no cercado em Brasília, né? Era tradicional, né, a ida do presidente ali, né, ao local para conversar com seus apoiadores, né? Mas tá aqui a matéria que tá lá na revista Oeste, né? Vamos a ela. Durante um discurso em uma igreja evangélica lá em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, né, no caso ontem, Jair Bolsonaro comentou a sua passagem pela presidência e ele disse o seguinte aqui, né? Abre aspas. Deus sabe o tempo certo, né? O tempo certo para tudo. Fecha aspas. Ele concluiu aqui dizendo o seguinte. Abre aspas novamente, né? No começo eu falava, meu Deus, qual foi o meu pecado para eu estar nessa cadeira? Só problemas. Fecha aspas. Bolsonaro disse ainda que, em virtude de vários problemas e compromissos oficiais, sequer se lembrava de que era casado com a ex-primeira-dama, né? Ex-primeira-dama não, né? Eles estão dizendo ex aqui, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui, ó. O presidente ainda disse o seguinte aqui, ó, sobre aquela participação, né, dele lá em evento lá nos Estados Unidos, né? Vamos seguindo aqui, ó, abre aspas, estar na presidência foi uma experiência que entendo como missão. E se Deus assim quiser, entendo que essa missão não acabou ainda. Fecha aspas. Em outro evento com evangélicos, Bolsonaro discorreu sobre a direita brasileira. Ele disse o seguinte aqui sobre o assunto. Abre aspas. No momento não temos uma liderança da direita nacional. Fecha aspas. Constatou, né? E ele seguiu aqui dizendo o seguinte. Abre aspas, né? Temos regional, esse pessoal vai crescendo. Em termos regional, né? Tá aqui, tá errada a matéria, mas a gente corrige aqui automaticamente, né? Vamos seguindo aqui, né? Nós vamos nos fortalecer, né? Ele diz aqui a direita, né? Nós voltaremos. A nossa vocação é ser mais que extensão, na verdade, uma grande nação, né? Fecha aspas, foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro, né? Declarações do presidente são sempre muito comentadas, né? Principalmente aqui na web, né? Que ele se notorializou, né? Acredito que assim se fala, né? Ganhou notoriedade, né? Se elegendo à presidência da República em 2018, tá ok? Essa primeira matéria tá lá na revista Oeste, vamos seguindo aqui, ó. Rapidamente aqui, ó, pra gente fechar já logo esse primeiro tema, né? As lives têm sido longas aqui no canal Brasil no Ponto News, né? A gente tá preocupado com isso, né? Vamos lá, Bolsonaro zomba de ministra de Lula, né? Ministra entre aspas, né, de Lula, né? Abre aspas, aluna da Dilma, fecha aspas. Presidente se referiu à ex-jogadora de vôlei Ana Moser, né?
Vamos ver o que ele disse aqui, né? Vou resumir aqui, ó, abre aspas. Se vocês compararem os meus ministros com os que me antecederam e com os que estão no momento, a diferença é enorme. Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, extrapolam. E eu ouvi a ministra do Esporte, Ana Moser, falando esses dias, é aluna da Dilma, fecha aspas, declarou o presidente Jair Bolsonaro, né? Com certeza aqui ironizando, né? Zombando dessa, entre aspas, ministra, né? Por assim dizer, né? Essa segunda matéria está no jornal Pleno News, para a gente fechar aqui esse primeiro tema, né? Vamos falar aqui também sobre mais um trecho do discurso do presidente, né? Aliás, é basicamente mais uma menção, né? Aliás, vamos lá. Presidente aqui zomba, né? Tá saindo zomba, né? Zombra, né? Não é zombra, é zomba, né? Do primeiro escalão de Lula, né? Ele falou aqui, né, o seguinte, né? Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, né? Eu já acabei de ler, né? Mas basicamente o presidente ironizou aqui os ministros, entre aspas, do Lula, né? Que são, na verdade, militantes, né? Eu quero também recomendar aqui uma matéria que está no jornal Cidade Online, com um título que é o seguinte: Bolsonaro diz aquilo que o povo precisava ouvir e as esperanças são renovadas, né? Então, basicamente, aqui o presidente segue continuando, né? Continuando com seus discursos lá nos Estados Unidos, né? Isso indica muito que ele continuará na política, né? E isso é muito importante, né? A continuidade na política do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ele é o líder da direita, né? Muito se fala sobre uma possíveis novas lideranças, né? Sendo que, na verdade, né, o presidente tem que sempre seguir uma linha ali de ser o maior representante da direita, né? Eu acredito que é até errado a gente discutir sobre novas lideranças, né? No momento, né? Eu acredito que o presidente tem que continuar com a sua campanha para 2026, né? Por mais que hajam, né, circunstâncias onde o Brasil não tenha justiça, por exemplo, né? Enfim, essa última matéria está no jornal Cidade Online. Enfim, pode mostrar matérias e em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou levar até aqui a máquina, notebook, que vou dar uma olhada aqui. Primeira matéria está na Revista Oeste aqui. Tá ok, gente? Aqui, ó. Entendeu? Bolsonaro sobre a volta à presidência, entrevistado. Tá aqui, ó. Vamos aqui para a segunda matéria. Tá? Não. Bolsonaro zomba de ministra de Lula. Foi da Ana Moser, tá? Tá no Pleno News. Vamos ver essa matéria aqui. Bem-humorado, Bolsonaro zomba do primeiro escalão de Lula. Tem até um vídeo aqui, então. Vamos aqui para essa matéria aqui. Bolsonaro diz que aquilo que o povo precisa ouvir, esperança, são renovadas. Acho que essa é a última matéria. Tá? Vamos aqui, vamos começar pelo Lula. O Lula, o que acontece? Esse, entre aspas, governo, que para mim não me representa. Vamos lá. Não me representa. Por que eu falo isso aqui, gente? Eu todo dia estou num dos maiores centros comerciais do país. Lá eu vejo de tudo. Certo? Então eu vejo a diferença enorme entre o governo do presidente Bolsonaro, o arroz, vamos lá, falar de comida, que o brasileiro precisa se alimentar. R$14,99, R$13,99, filé de peito de frango, vou falar um pouquinho aqui, a R$10,99, a R$9,99, a R$12,99, agora chegou, vamos falar do governo, do atual, entre aspas, governo, Lula. O arroz não abaixa de 20 ou 25 ou 30 reais, 5 quilos, estou falando para 5 quilos, tá, gente?
A carne, a picanha que ele ofereceu, isso é um mentiroso, cara. Esse cara devia ser preso, tá entendendo? Lula devia ser preso, o cara ele mentiu para a população. Negócio de picanha, cerveja, isso não é assim não, meu filho. Você mentiu. Ah, mas tudo bem, como diz o sorria, você foi enganado, tá entendendo? É mais ou menos por aí. Você é um mentiroso, rapaz. Você é o maior mentiroso. Isso aí é aquele filme do Jim Carrey, não sei. Ele, o Jim Carrey e tem mais outro, do Luiz Miranda, né? Lembrando aqui do Luiz Miranda. O pessoal detona o Luiz Miranda nos Estados Unidos, mentiu muito também. Não se reelegeu não, tá? O Luiz Miranda não se reelegeu a deputado. Afinal de contas, ninguém gosta de mentira. O povo brasileiro é conservador, é honesto, entendeu? Mas vamos lá. O que é que eu tenho para dizer aqui? Esse discurso do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos foi maravilhoso. O discurso, gente, tá na íntegra, tá aí no canal, entendeu? Tem milhares de visualizações, entendeu? Ele diz, o que é que ele fala? O seguinte, que para ser oposição do Lula não precisa de muita coisa não, porque ele mesmo vão brigar entre eles, entendeu? Entre eles, entendeu? O Flávio Dino já tá lá por um fio para ser mandado embora. Eu não manda embora porque são ali, são faz do papai do consórcio. Que se veja a justiça hoje, praticamente ele não fala mais nada do governo Lula. Eles que, na verdade, eles queriam tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Bolsonaro foi uma pedra no sistema aí, tá? Sistema aí que não ajuda a população em nada, entendeu? Vem aí o aumento da gasolina. Vamos aguardando. Eu acabei de ver na Jovem Pan aí que ele agora vão aumentar a gasolina. E provavelmente o transporte para mim vai aumentar. Mas eu tenho que dizer que foi maravilhoso. Ele falou muito bem ali naquele momento. Ele falou sobre esse, como é que diz? Entre aspas, esse governo aqui, com esses bandos de ministros, aumentaram 13 ministros. Para que tudo isso, cara? O povo não merece isso. A população não merece isso. Bastava ele dizer, olha, vamos ficar com os mesmos ministros que estão aí, vamos prosseguir, conforme o que eu vou vendo, a gente vai trocando. Agora, o que foi que aconteceu? Tem ministro que nem sabia que lá no negócio indígena não pegava telefone celular, ele mandou chip para lá. Isso é para ter uma ideia do que tipo de governo você tem, entendeu? Não me representa. Me representa um governo sério, um governo onde tirou os impostos para que a mercadoria baixasse, para que você pudesse se alimentar melhor. Veja o preço do ovo. Olha eu falando do ovo aqui. Veja o preço do ovo. Uma cartela com 30 ovos. A gente custava comprar a R$12,99 no governo Bolsonaro. A R$12,99, a R$11,99, R$9,99. Agora, a cartela com 20 ovos, presta atenção. Só uma comparação básica, isso não é fake news, não. Isso é tudo no supermercado, meu filho. Só estou no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Veja o que acontece. Cartela com 20, você está pagando R$18. Com 30, você está pagando 25 prata, tá? Com 30, você paga R$25. Você pode ter uma ideia. Isso aí é de culpa de quê? É do governo mal organizado, um governo que não tem intenção nenhuma com o povo brasileiro. Cadê a picanha? Cadê a cervejinha? Olha, Bolsonaro falou uma coisa muito cerca de 400 mil empregos foi perdido, que diz a loja americana e outros qualquer aí. Porque ela vai estar falindo, mas ela está levando um monte de lojas de empregos com ela, tá vendo? Fornecedores que forneciam para ela, entendeu? A loja americana, entendeu? Que tem os milionários que dizem que são os caras mais ricos do Brasil, mas não moram no Brasil, moram nos Estados Unidos. Um tal de Sucupira, um tal de Paulo Lema. Esse pessoal só gosta do Brasil para adquirir o dinheiro daqui do Brasil. Só que tem que isso. As contas não fecharam e a loja quebrou. Entendeu? Tá quebrando aí, entendeu? Tá em recuperação judicial, sei lá. Eu acho que não vai recuperar coisa nenhuma, tá? Vai quebrar mesmo. E coitado dos funcionários, eu oro por esses funcionários para que eles consigam receber o fundo de garantia dele e as coisas
e as indenizações dele, porque vai ficar difícil. O que é que acontece? Sobre a ministra Ana Moser, né, que ele falou lá. Quem é Ana Moser? Ana Moser é uma ex-jogadora de futebol, não tem experiência nenhuma como ministro, como uma coisa, nunca foi deputado, nunca foi nada, nunca soube disso aqui. Tudo de esquerda, entendeu? Tudo de esquerda. Os ministros do Bolsonaro eram técnicos, sabiam o que estavam fazendo. Que se diz, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Tarcísio daqui a pouco. Mas o que diz aí, ele elegeu quase toda a bancada do PL, senados e deputados, foram 99 deputados, 14 senadores, maior bancada do PL. Entendeu? Não, que ele tinha que fazer acordo com Lula para ser o único ministro. Vê o que os caras estão fazendo lá. Os meninos, vê o senador, não sei o que, Pacheco lá. Até hoje eles não botaram a cara, eles aumentaram o salário deles, aumentaram o salário de deputado, Arthur Lira. Quer dizer, cara, são uns bandos de incompetentes, cara. E mais errado estamos nós, que votamos nesses caras. Entendeu? Não votei para eles ganharem, votamos lá pelos estados deles. Cadê o Senado? Vê o que aconteceu aí, gente, o que está acontecendo nesse país. Que vergonha, Senado. Que vergonha, Câmara dos Deputados. Só vão votar em março. Gente, vocês ficaram já em dezembro de férias. O povo brasileiro não aguenta mais isso aí. Tem que ter uma reforma política. Reforma política já, gente. Entendeu? Reforma política e vamos avançar nisso aí. Entendeu? Por quê? O que eu digo é o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele para ser um presidente da República, ele não é presidente da República, foi para presidente da República por acaso, não. Ele veio desde vereador, deputado, ficou 28 anos lá no Congresso Nacional, às vezes falando sozinho, e de repente, o senhor Pacheco aumenta salário, verba de gabinete, o Cambau usa 4, o Arthur Lira ofereceu um monte de vantagem para ser reeleito, para ter maioria lá. E o que foi que aconteceu? Ele foi eleito, agora ele está pagando a fatura. Enquanto isso, o povo está morrendo com falta de casa, os Cambau usa 4. E esses caras estão se lixando para o povo brasileiro. Entendendo? Está na hora de nós, cidadãos, ter vergonha na cara de votar nesses caras. Vergonha. Eu acho que está na hora de algum deputado, alguém chegar lá no Congresso Nacional e dizer assim, bater na mesa e dizer assim, ó, eu vou fazer uma lei para que a população que só vote em deputado que realmente valer a pena votar nele. Entendendo? Para parar com esse negócio de, não, porque é bonitinho, vai lá e vota no cara. Depois o cara não faz nada. Olha o que acontece no nosso país. Congresso Nacional parado. Parado. Vamos fazer votação virtualmente. Parado. Enquanto isso, o pessoal lá do judiciário estão deitando e enrolando. Quer dizer, nós não temos, a nossa justiça é um beleléu. É carnaval. Passou carnaval. Entendeu? Nossa justiça é carnaval. Que diz aí o Sérgio Moro até pediu mais fortalecimento na nossa justiça para que isso aí, as coisas aconteçam, gente. Para que preso consiga cumprir sua pena. É uma vergonha ver Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro solto, ver o Lula solto, ver o Zé Disseu solto. Esses caras nunca mais era para concorrer a nada, era ficha suja. Entendeu? Era para ser ficha suja. Eles não são ficha limpa coisa nenhuma. Entendeu? Os milhões que foram devolvidos da Odebrecht para o nosso país foram bilhões, gente. Agora esse bando de Zé Ruela estão querendo emprestar dinheiro lá para a Argentina, que não paga, para a Venezuela, que não paga ninguém, para Cuba, que quer pagar com charuto. Tu está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para a gente? Está na hora de dizer, ó, candidatura, podemos ter candidato independente, tipo nos Estados Unidos tem candidato independente, que concorre lá. Fez um bom trabalho? Beleza. Agora,
vê o que é que eles falam da Amazônia. Não fui eu falar mais nada. A Amazônia está ruim lá. Está a mesma coisa, está pior do que quando o Jair Bolsonaro estava no governo. Está pior. Mas o senhor Leonardo DiCaprio não fala nada. O Macron não fala nada. Não fala nada. Macron não fala nada. Ele tirou uma foto lá de 2079 para mostrar que a Amazônia estava pegando fogo. É um mentiroso que a Amazônia daquela forma não pega fogo. É um mentiroso, é fake news. Leonardo DiCaprio também é outro mentiroso. Fake news, entendendo o que eles fazem? Por que ele não vem visitar o Brasil? Separando o Leonardo DiCaprio ator e a pessoa do Leonardo DiCaprio. Então ele como ator é um bom cara, é um bom ator. Não vou dizer que é ótimo, que também não é lá essas coisas também. Fez só o Titanic e mais ou menos foi legal, dizendo. Mas ele criticou o governo Bolsonaro o tempo todo. E aí o que aconteceu? Agora ele sumiu. Ninguém fala mais do Leonardo DiCaprio. Entendendo? Cadê o Macron? Ninguém fala do Macron. Entendendo? E fica aqui do lado. Então, o respeito com o governo que não rouba e não deixa roubar, tá aí. Entendendo? Voltando, vai ser presidente de novo. Tá voltando o presidente Bolsonaro. E vai voltar com força total. Pode ter certeza disso. Nós estamos aqui para ajudá-lo, para fazer o que for necessário. Precisamos conversar, bater um papo com o presidente aí é isso aí, gente. Então, não vamos deixar a peteca cair. A Michelle já está com o presidente lá do PL Mulher, entendeu? E estamos juntos nessa caminhada, que é a caminhada árduo. Nós não vamos deixar esse PT nunca. Não sei como é que esses deputados do PT se elegem. Eu fico preocupado como é uma pessoa que passa aqui na porta da minha casa fazendo um L, que não tem relevância nenhuma, um cara que em Nova Iguaçu foi o pior prefeito de Nova Iguaçu, e o cara já foi eleito senador uma época, perdeu o mandato, não foi reeleito, agora foi candidato a deputado, passou aqui na porta de casa fazendo um L, foi eleito. Como é que esses caras são? Sem ninguém, no caminhão sozinho e ele fazendo um L. Foi eleito. Agora, como é que esses caras se elegem, ninguém sabe. Mas nós precisamos reorganizar nossas estruturas. A eleição já passou e agora daqui para frente e vamos ver o que é que vai acontecer. Está na hora de fazer uma lei, reforma judiciária ali dentro, para que ministro do STF não se ficar perpétuo ali dentro, 8 anos de mandato. O senador não tem 8 anos? Está na hora, 8 anos já. Eu acho que tinha que ser só 4 anos, tipo deputado. Mas se senador é 8 anos, ele pode ficar 8 anos ali. Acabou o mandato, um abraço, tchau e benção. Ficar 2 anos sem fazer nada, para depois advogar novamente. Porque, segundo a informação que tem ali no STF, ali nenhum é juiz, foi tudo entrado pela janela. Entendeu? Então, é triste saber que nossa justiça está nisso. Segundo a informação que a gente teve aí, é que tem alguém fazendo lotação no Uber, lá em São Paulo. Uma pessoa que, inclusive, não dá nem para a gente descrever aqui o que essa pessoa fez, tá entendendo? Então, quem faz coisa ruim tem que pagar o seu crime. Se é 8 anos, tem que ser preso por 8 anos. Não é pegar advogado aí e liberar. Está na hora de ter vergonha na cara de votar esse deputado que faça a lei mais dura, tá entendendo? Que seja advogado, não possa retirar essa pessoa. Acabar com o negócio de tornozeleira eletrônica, porque isso não resolve. Os caras quebram aquilo, tira, tá entendendo? Tira, durante o carnaval aí, o que tem gente andando com tornozeleira eletrônica fazendo pouco da justiça, tá entendendo? É isso aí, gente. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Mas parabéns, o nosso capitão, o nosso presidente da República está nos Estados Unidos. Parabéns, foi uma estratégia sensacional de ficar distante, deixar esse outro, deixar o Lula, ele vai se destruir por ele mesmo. A gente não precisa fazer muito, não. Deixa ele ir se queimando, ele sozinho aí, fazer uma oposição limpa, legítima e inteligente. Vamos lá.
Exatamente, né? Primeiramente, enfatizar que Bolsonaro continua presidente para mim e para muitos brasileiros também, né? Afinal, entendo que esse desgoverno do PT é ilegítimo devido às circunstâncias que aconteceram no último dia 30 de outubro de 2022. Lembro que Lula ladrão foi solto através de um amigo dele do STF. Vocês sabem quem é ele? É o Fachin. Fachin, que é ex-advogado do MST. Vocês sabiam disso? Fachin é ex-advogado do MST. Aquele grupo, entre aspas, né, que invade terras pelo Brasil, né? Inclusive nessa última semana, houve relatos de 11 invasões de propriedades. Um absurdo, gente, um absurdo, né? Logicamente, trata-se de um militante, né? Não de um ministro, né? Questiono até sua capacidade para ser juiz, né? Pois muitos daqueles que ocupam lá cargos no STF, né, sequer têm currículos para ocuparem um cargo que ocupam, né? Ponto final, né? Mas por que eu estou falando disso, né? Você se questiona, né? Porque se tivéssemos uma justiça competente no Brasil, né, o Lula ladrão sequer seria candidato, né? Quais são as referências, entre aspas, né? Referências, né, de justiça no Brasil? STF, TSE, MPF, OAB e entre outros, né? Entre outros, né? Resumidamente, pessoal, não temos justiça no Brasil. O que temos aqui é militância comunista, né? Tem gente que diz que o comunismo não existe, né? Mas o que foi feito lá na Venezuela? 95% da população hoje se encontra na miséria, passando fome, e fica aqui do lado. Por que os ministros do STF não vão para lá, ao invés de irem para os Estados Unidos, né? Onde foram achincalhados, foram esculachados pela população? É só vocês verem os vídeos na internet do quão aqueles ministros foram repudiados pela população lá em suas visitas lá nos Estados Unidos, né? Por que Bolsonaro é aclamado e os ministros do STF são achincalhados? Vocês já pararam para perguntar isso? Pararam para se perguntar isso, né? Basicamente, o que acontece ali no STF, né, por conta de suas decisões militantes, né, acontece ali, o que acontece no STF é um desserviço ao Brasil, né, é um desserviço ao Brasil, entre outras palavras, né. O que temos, né, lá no STF, advindo desses inquéritos inconstitucionais contra o presidente Bolsonaro, né, é mais um exemplo de militância, né? Que crime ele cometeu? O que ele fez de errado, né? Basicamente condenam o presidente Bolsonaro por suas palavras. Opinião não é crime. A própria Constituição prevê a liberdade de expressão, artigo 5º, né? Mas não só a liberdade de expressão, né? O direito de vir, a liberdade de culto, né? O que vimos na tal pandemia, fechando até igrejas, né? Igreja não se fecha até em tempos de conflito, né? Aquilo foi um absurdo, fechar igrejas, fechar praias, né? Tudo bem que eu não sou muito de frequentar praias, mas as pessoas precisam ter liberdade para irem para onde elas quiserem. Ponto final. Eu entendo dessa forma. né?
Então, basicamente, o presidente respeitou muito mais a Constituição do que os ministros do STF, né? Eles não respeitam, né, a liberdade de expressão de um presidente. Vão respeitar quem, né? Vão respeitar quem, né? Então, basicamente querem julgar o presidente Bolsonaro sem qualquer materialidade, né? O que é um absurdo, né? Costumo dizer que o STF é igual ao PT. São duas quadrilhas. Duas quadrilhas. Para que 37 ministérios? Para que 37 ministérios, pessoal? Enquanto Bolsonaro escolhia seus ministros de forma técnica, né? O Lula, né? O Lula escolhe por militância, né? Não tem critério nenhum para escolher um ministro, né? Já está mais que comprovado que um Estado inchado não funciona, pessoal. Já está mais comprovado, né? Assim como o comunismo nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Veja que lá nos Estados Unidos só existem dois partidos, republicanos e democratas. Não há espaço para isentão, não há espaço para um meio termo, para um centro democrático, que é o que a gente ouve aqui no Brasil. Isso não existe nos Estados Unidos, pessoal, né? Eu só estou me baseando aqui pelos Estados Unidos. Logicamente, há outros países que seguem o mesmo modelo, né? Mas, basicamente, polarização sempre irá existir, né? Enquanto houver política, haverão direita e esquerda. Alguns países não têm direita, outros países não têm esquerda. Nesses países que não há direita, são países socialistas. Haja vista, eu posso citar alguns exemplos. Está aqui do lado, Venezuela. Só há esquerda ali, não tem direita, não tem oposição. Não tem oposição nenhuma. Em Cuba também não tem, né? Então, esses países são países socialistas, tá ok? Basicamente, o Brasil passa vergonha com esse desgoverno, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Mas, né, para fechar aqui, né, parabenizo o presidente Bolsonaro por suas declarações, porque demonstram continuidade na política, né, continuidade em sua missão, né. Tenho certeza que Bolsonaro retornará ao Brasil melhor do que foi aos Estados Unidos, né. Então, basicamente, o presidente, em seus discursos, né, tem enfatizado suas defesas dos valores morais, né, que vão do livre-arbítrio até mesmo a questão de costume, né. Basicamente, o presidente já falou inúmeras vezes que ele é contra a legalização de imoralidades, né? Aborto, drogas, basicamente essas questões que a esquerda tanto defende, né? Tudo aquilo que não presta, né? Que a esquerda defende, né? Basicamente, né? Mas, enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro, né? Tem sido um sucesso as suas idas e vindas, né? Em estabelecimentos lá, né? Enfim, o presidente Bolsonaro tem feito sua parte, afinal de contas, ele é o líder, né? Eu considero ele o líder da direita mundial, né? Eu até falo o seguinte, né? Que Bolsonaro é o Trump, aliás, o Trump é o Bolsonaro norte-americano, né? Ao invés do contrário, né? Enfim. É basicamente isso, né? O presidente Bolsonaro tem feito sua parte, né? Justamente continuando com a sua missão, né? De que, basicamente, né? Levando ao povo norte-americano suas bandeiras, né? Que são a defesa da nossa soberania, né? A defesa dos valores cristãos e a defesa, né, das liberdades individuais, que foram tão vilipendiadas nesses últimos tempos por conta da tal pandemia, né, que quiseram fazer um controle
social, uma espécie de controle social, né? Sendo que Bolsonaro sempre foi contra a tudo isso, né? Sempre foi contra, né? Basicamente, né, o presidente Bolsonaro foi alvo de muitas injustiças, partindo dessa imprensa que não tem compromisso nenhum para com a verdade, né? Eu costumo dizer que a gente tem que se basear pelos valores cristãos, né? Basicamente por aquele princípio bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Por que que o presidente ganhou notoriedade? Por conta de dizer verdades, diferentemente do outro lado que preza pela mentira. Portanto, meus parabéns ao presidente Bolsonaro por suas declarações. E tem aqui o Mauri Neves, né? Mandar um alô para ele aqui, falou aqui na mensagem que ele mandou. Oi, patriota, boa noite. Preocupante. Eu também lembro, Sim. né? Eu estava lendo aqui. Como é que diz? Boa noite, né? É preocupante. Nosso Brasil está totalmente como é que é? Como é que ele botou aqui? Desequilibrado. Desequilibrado com esse governo e esses ministros. Tá entendendo? Então, parabéns pela tua mensagem aqui, que se der pra gente ler, a gente vai lendo aqui. Mauri Exatamente, Neves, quero enviar aqui um salve bem-vindo. novamente ao Mauri Neves, que comparece sempre aqui às nossas lives. Isso. Lembrando, pessoal, todos aqui são muito bem-vindos. Todos, né? Todos. Eu peço que deixe seu like, vai compartilhando também, se puder, né? Se puder. Vão E se se inscrevendo. porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, né? Isso é muito importante, né? Vamos aqui ao segundo tema desta live, vamos falar sobre um caso polêmico aqui, né? Um caso polêmico que divide opiniões, né? Uns falam a favor, outros falam contra. Isso é normal. Discordar faz parte, pessoal. Mas vamos aqui ao primeira matéria, né? Bolsonaro sobre falas de Carla Zambelli, abre aspas, não li nem vou ler. Entrevista da deputada foi publicada nesta quinta-feira na Folha, né? E gerou grande repercussão, né? Essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Eu já li a princípio aqui, né, a opinião, né, a opinião do presidente Jair Bolsonaro, né, mas vamos aqui à segunda matéria. Hora Brasília, bolsonaristas, né, cobram a íntegra do e-mail de Carla Zambelli ao ministro, entre aspas, Alexandre de Moraes, né, o faraó, né, Hora Brasília. Vamos seguindo aqui, ó, Terra Brasil Notícias. Críticas a Bolsonaro já custaram 10 mil seguidores a Carla Zambelli. Tá aqui, matéria do jornal Terra Brasil Notícias, né? Tem até uma foto do presidente aqui com a deputada, né? Mas basicamente, né, o presidente disse que não vai ler a matéria, né? Então, essa é a visão do presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos seguindo aqui, ó. Carla Zambelli é chamada de traidora por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu já falei aqui que é um assunto que divide opiniões. Uns são a favor, outros são contra, né? Mas enfim, essa matéria aqui que eu acabei de ler, né? O título dela tá lá no jornal Gazeta Brasil. Enfim, eu vou finalizando aqui esse tema com essa matéria que está no jornal Gazeta Brasil, né? Enfim, pode mostrar as matérias e seguir trazemos as nossas opiniões. Então, gente, vamos lá. Vou levar novamente aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nas matérias aqui. Gazeta, vamos lá. Vamos começar por essa primeira aqui. Não, isso aqui não foi outra coisa aqui. Então, vamos lá. Aqui. Bolsonaro sobre Carla Zambelli. Não li e não vou ler, tá? Pleno News. Vamos aqui para a Hora Brasília. Bolsonaro cobram íntegra. Os bolsonaristas cobram a íntegra do e-mail que ela mandou por o Alexandre de Moraes. Vamos lá.
Ela aqui perdeu cerca de 10 mil seguidores aqui, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Não. Então, vamos lá. Ontem, a gente soubemos dessa notícia ontem aí. Eu acho que, eu vou falar minha opinião sobre isso, é minha opinião pessoal em relação a isso. Eu acho que ela melhorou muito depois que ela veio desde o mandato passado. Ela melhorou, indo para as ruas, pedindo voto para o presidente, se elegendo a primeira vez, se reelegendo novamente, às custas do Bolsonaro, tá vendo? Então, ela é ali primeira hora com o presidente Bolsonaro. Mas esse negócio aí, que ela tá dando corda lá pro pessoal do STF, ela perdeu credibilidade com isso, certo? O erro maior dela foi ter dado entrevista para a Folha, ou dado entrevista para qualquer revista de esquerda. O presidente Bolsonaro sempre avisa a turma de primeira hora, não se dá entrevista dessa forma, os pessoal vão manipular as entrevistas. O Bolsonaro já disse que eu não li e não vou ler, nem citou o nome da Folha. Tu sabe por que ele não faz isso aqui? Porque ele falou na cara do Bonner que não dá entrevista para Globo se não for ao vivo, para qualquer uma outra emissora. Então ela errou, houve o erro quando ela errou para esse tipo de esquerda e dar entrevista, porque ele sabia que eles iam manipular a notícia. Essa galera são manipuladores de informação. Veja, Folha, Estado de São Paulo. Então, eles são manipuladores. Então, por que ele não procura o Bolsonaro? Hoje, o Bolsonaro não dá entrevista nem para a Jovem Pan, que ele dava entrevista assim, rápido. Por quê? A Jovem Pan, se tu prestar atenção, ela não tem mais nem apresentador. Praticamente os apresentadores sumiram, entendeu? Porque são pessoas de direita. E ela, para se enquadrar nesse novo governo, ela mandou os caras, dispensou aí, Constantino, Paulo Figueiredo, os pingos nos is. Olha, te falar o seguinte, a Revista Oeste tá dando de lavada. Olha que eles têm a televisão, olha. Olha que eles têm a televisão. Mas a Revista Oeste está dando de lambuja. Hoje eu estava vendo, estavam cerca de 50 mil pessoas assistindo, contra 30 mil da Jovem Pan versus Pingo nos Is. Então, meu amigo, depois saiu ali o Augusto Nunes, Fiuza, a Ana Paula. Então, praticamente é complicado. O Constantino, o Paulo Figueiredo, aquela turma ali está de uma credibilidade muito grande de direita boa, tá entendendo? E sei não, tá entendendo? Sei não. Então o presidente Bolsonaro, ele fica reclamando, porque o presidente Bolsonaro poderia dar entrevista para os pingos. Não dá entrevista, não vai dar, porque eles estão aquele, morde e assopra, morde e assopra. E a Carla Zambelli, eu vi ela passando em vários vídeos ontem, eu fiz para pesquisar direitinho o que tinha acontecido. O maior erro dela, erro de amador, e dar entrevista para a Folha de São Paulo, que não é pessoas do convívio do presidente. Não iria, não deu, não faça isso aí. Então ela terminou se queimando e perdendo muito com isso. Ontem eu acho que ela apareceu em várias lives, depois foi com o Gustavo Gaia, mas o erro foi esse. Porque ela deve muito se lembrar o que acontece com pessoas traidoras, tá vendo? Ela sabe, eu não vou dizer, eu acho que ela ainda tem uma credibilidade ainda, ela pode se recuperar de tudo isso que ela terminou fazendo aí, pode se recuperar. Mas tu lembra do Alexandre Frota? Tu lembra da Jaci Hassima? Você lembra daquela turma do PSL ali, que rachou o PSL? Ninguém se reelegeu, mano. Ninguém se reelegeu. Bolsonaro sempre, os traíra sempre termina na panela. A traíra sempre termina na panela. Então, o erro clássico, o erro infantil dela, Carla Zambelli, vou te falar para você, foi você, falar para você e falar na sua cara, foi ter dado entrevista para a Folha, para Veja,
Esquece esse pessoal. Esse pessoal não gosta de você, não gosta da gente. Não gosta da gente. Não gosta de direita. Tudo que você fizer ali, eles vão distorcer. A Mônica Berger, né? Ela deu entrevista aí falando que Bolsonaro falou que a Carla Zambelli havia desconfiado da Carla Zambelli. Cara, o Paulo Figueiredo tem um vídeo, falou com o presidente. Tem um vídeo. O presidente falou que não falou, nem falou nada disso com a jornalista. Quer dizer, a Mônica Berger mentiu. Isso é fake news. Isso é fake news. O Bolsonaro tem pura obrigação de tomar a hora, começar a processar esse pessoal que fica mentindo a seu respeito. Por isso que assim, não se dá entrevista para esse tipo de veículo de comunicação. Esquece. Esquece. Vai lá na Revista Oeste, faz um resumo do que você gostaria que acontecesse. Entendeu? Aí depois, para você se justificar, é que é o problema. Aí você começa a perder seguidores e as pessoas já estão pedindo a íntegra do e-mail que você passou para o Alexandre de Moraes. Tá entendendo? Porque, na verdade, se você quer passar o pano para ter suas redes sociais, aquele negócio todo, tá entendendo? Achando que as coisas vão mudar, você só vai perder seguidor cada vez mais. Se foi só 10 mil de ontem para hoje. Desse exato momento, já deve ter uns 15 mil que já se afastaram de você. Tá entendendo? Então, ela é responsável por aquele... nas ruas, né? Na época que a gente ia para manifestação, contava com o pessoal nas ruas aqui do Duque de Caxias. Então, eu digo o seguinte, não, aquele pessoal em Folha, o Bolsonaro mandou tirar do Palácio do Planalto, veja, essa reunião de revista. Ninguém lê aquilo ali, rapaz. Não. Ninguém lê mais isso aqui, é tudo na internet. Aí ele mandou tirar a Folha vai querer... Entendeu? Então eles vão querer fazer briga entre o Bolsonaro. Não li e não vou ler. E ponto final. Para não dar margem para a Folha aí com o negócio. Vê se dá entrevista para a Folha. Vê se ele dá entrevista para a Globo. Dá entrevista, mas ao vivo, meu amigo. Nada pode ser distorcido ao vivo. Dizendo. Aí vai esses idiotas, né? Que eu digo assim, considero idiota, dar entrevista para esse pessoal. Então aí vocês apanham e perdem seguidor por isso. Ela errou, porque parece infantil, parece macaco de primeira viagem. Não, meu amigo. Você já é velhaca, já sabe que o Bolsonaro não curte a Folha de São Paulo. Não curte a Rede Globo de televisão. Porque a nossa imprensa é uma vergonha no nosso país. Aí você vai se expõe e aí para depois se justificar e veja o que acontece. Perde credibilidade com a população, ninguém acredita em você, pede traidor, chama que você é igual ao José Rastro, igual ao Alexandre de Fora. Tá entendendo? Esse pessoal não se reelegeram, tá entendendo? Ou tu é Bolsonaro firme, ou vá para casa descansar, tá entendendo? Vá para casa descansar. Porque chega de hipocrisia e falta de respeito com a população. Entrevista só ao vivo. Entrevista só ao vivo. Tá? Outra coisa, antes de postar a matéria, é preciso você ver novamente para ver se não manipularam informação. Porque, veja, Folha, manipula. TV Globo, então, manipula. Se você fizer um vídeo ali, deixar gravado ali não. É tudo ao vivo, não tem como enganar a população. Então, meus amigos, então é isso aí. Carla Zambelli, você errou em ter dado... O teu maior erro foi ter dado entrevista para esse pessoal, que não estão nem aí com o país, não estão nem aí com o presidente Bolsonaro, não gostam do presidente. O presidente falou uma coisa muito certa, não li e não vou ler. Ponto final, não se fala mais isso. Até porque ele sempre pede para os aliados deles, não dê entrevista para essa mídia dessa forma, tá vendo? Aí ela vai lá e faz o contrário. Aí o cacete come, apanha de graça. Eu, cara, fui ter ido dar entrevista para a Folha de São Paulo e para a revista Veja. Então, meus amigos, é complicado, tá? Vamos ver. De repente o Bolsonaro está voltando, vão se encontrar aí, fazer uma grande aliança para jogar esse PT, como está aí na thumb meio, fora Lula e fora o PT. PT não é nem para existir, nem para existir o PT.
Entendeu? Prender toda aquela galera ali do PT que está na hora, né? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Bolsonaro 2026. Aqui, ó. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto. Falei novamente. Não faça entrevista para Folha. Não gosta do Bolsonaro. Se inscreva e compartilhe. Exatamente, né? Primeiramente enfatizo, né, que Bolsonaro fez certo, né? Fez certo em decidir não querer, né? Em decidir não querer ler uma matéria da Folha. Convenhamos, pessoal, convenhamos, né? Tendo em vista, né, o viés da mesma que é lulista, né? Que é petista, né? A Folha é petista. Ou vocês acham que a Folha é imparcial, né? É inacreditável que a gente ouça ouça isso, né, vindo de algumas pessoas, né? Porque 99% dessa imprensa aqui do Brasil tem viés, tem viés. Não trata-se de uma imprensa imparcial, né, como eles dizem, né? É uma imprensa parcial. É uma imprensa que tem viés. Tanto é que a gente vê pelas matérias, né? Eles falam o tempo todo. Isso é dia e noite, pessoal. Porque eu vejo, né? Porque eu vejo assim, não clico na matéria, mas eu vejo, né? Dia e noite eles criticando o Bolsonaro, né? Em contrapartida, né? Eles exaltam Lula até os dias atuais, né? Exaltam esse desgoverno que é ilegítimo, né? Ilegítimo, né? Se a nossa imprensa, vamos lá, se a nossa imprensa fosse competente, né, séria, repudiaria esse Lula ladrão. Isso é para começo de conversa, pessoal. Porque trata-se de um condenado, ex-presidiário pela Lava Jato, né? Por diversas acusações, né? Eu poderia ficar a noite toda aqui falando uma por uma, né? Sítio de Atibaia, triplex, etc, né? Então, né, quando a gente se refere ao Lula, né, a gente não deve se referir a um político. Ele é um ladrão. Esse sujeito é um ladrão. Tanto é que a gente chama ele de Lula ladrão, né? Inclusive, um cidadão aqui se referiu ao Lula assim, né? E é assim que tem que se referir mesmo. O ladrão, né, que deveria estar na cadeia, não solto e elegível, tanto ele quanto o Alckmin. Inclusive essa chapa Lula e Alckmin, né, só nos demonstram que PT e PSDB sempre estiveram lado a lado, fazendo o quê, pessoal? Fazendo o quê? O Teatro da Chisura. Recomendo, pessoal, recomendo o documentário da Brasil Paralelo, que fala justamente sobre isso, né? O Teatro da Chisura, né? Quando o PSDB fazia uma falsa oposição ao PT, né? Sendo que você vê facilmente na internet uma foto do Lula com o FHC, né? A gente vê foto até mesmo, né, da Dilma ali com Tucana, né, enfim, a gente vê isso na internet, né, não é muito difícil de encontrar, pessoal. Sempre estiveram lado a lado, PT e PSDB, né, até porque um partido é um partido comunista, né, que é o PT, o outro é socialista. Agora, me aponte você, né, um exemplo de país onde tanto comunismo quanto socialismo tenham funcionado. Se esse regime nunca funcionou em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar, pessoal. Ponto final. E é essa ideologia que o PT defende, né? A outra ideologia é defendida pelo PSDB.
não há exemplos onde esses regimes que eles tenham funcionado. Não há exemplos. Me mostre um. Eu desafio qualquer um, né? Mas vamos lá, né? Seguindo aqui, né? Por mais que digam que né, sempre vai haver uma falsa narrativa, né? Mas todas as acusações contra o Lula são verdadeiras, pessoal. São verdadeiras, por mais que hajam essas falsas narrativas, né? Afinal, não existe esquerda sem mentira. Eles vivem no mundo da imaginação, vivem no eterno 1º de abril. Né? Mas sobre a Zambelli, aqui eu vou falar sobre o assunto polêmico, né? Isso divide opiniões, pessoal. É impressionante, né? Tem uns que estão falando a favor da Zambelli, outros falando que são contra, né? Eu prefiro aquelas pessoas que têm opinião, que não ficam em cima do muro, né? Que tem opinião firme, que tem um lado, né? Afinal, política, né? Política tem que ter lado, pessoal. Política tem que ter lado. Não há espaço para esses que ficam falando que são de centro democrático, né? Eu sempre faço uma menção à política dos Estados Unidos, onde há, de um lado, os republicanos e do outro, os democratas, né? Então, é assim que tem que ser em todo o país, né? Tem que haver essa divisão, tem que haver... Polarização sempre irá existir, pessoal, né? Por mais que alguns criticam, né? Mas vamos lá. Sobre a Zambelli, né? Ela tem um passado, né? Que não é dos melhores. Convenhamos, pessoal. Só vocês pesquisarem, né? Zambelli Fêmea, né? Zambelli Fêmea, né? Então, ela participava de um movimento feminista no qual não prezava pela valorização dos bons costumes, né? Que tanto defendemos aqui, os bons costumes, né? Os valores cristãos, né? Os valores do livre-arbítrio, né? O direito de ir e vir, né? A liberdade de expressão, né? Enfim, ela participava de um movimento de extrema esquerda, ok? De extrema esquerda, né? Basicamente que defende essa ideologia, né? Afinal de contas, não existe comunismo, né? Aliás, não existe feminismo sem comunismo, né? Andam lado a lado, é a mesma coisa, pessoal. O feminismo é uma ideologia de esquerda, né? Por mais que hajam algumas pessoas que digam o contrário, né? A gente sempre tenta falar com base na verdade aqui, tá lá em João 82, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas o erro da Zambelli foi ter concedido entrevista à Folha. O erro está no começo, pessoal, né? Ela não deveria ter concedido entrevista à Folha, né? Isso no meu entender, né? E no entendimento de várias pessoas também, né? Afinal de contas, eu entendo que uma opinião não deva ser única, né? A gente deve compartilhar nossas opiniões. Sempre haverá gente que concorda, né? A gente concorda e gente que discorda. Isso faz parte. Discordar faz parte, né? Mas o erro da Zambelli, né? O erro da Zambelli foi ter concedido entrevista à Folha, né? No meu entender, né? Ela concedendo entrevista à Folha acabou munindo, né? Munindo de críticas, né? E político tem que estar à disposição de receber críticas também, né? Ela errou de ter concedido entrevista, com certeza, né? Agora, ela tem que lidar com as críticas também. Afinal de contas, ela está num cargo público. Ponto final. Ela está exercendo um cargo público, né? Igualmente ao ministro do STF, igualmente ao ministro lá do TSE, né? Enfim, igualmente a qualquer outro político que está lá em Brasília, né? A Zambelli, nunca me passou confiança, né? Diga-se de passagem, nunca me passou confiança, né? Muito por conta desse passado sombrio dela, né? Que é um passado realmente repudiável, né? Eu já falei aqui,
que não prezava pela valorização dos bons costumes, que tanto defendemos, né? Que tanto nós da direita defendemos, né? Então, eu entendo, né? Eu entendo que a Zambelli também não se ajudou, entre outras palavras, né? Mas o presidente Bolsonaro fez certo, né? Fez certo em não querer, né? Não querer conceder trela para essa imprensa, né? Afinal de contas, a Folha tem um viés que é o viés lulista, é só vir pelas matérias, né? De novo, né? A Zambelli errou, né, em ter concedido, entrevista à Folha. Haja vista que a Folha o tempo todo distorce qualquer matéria envolvendo nós bolsonaristas, nós da direita, né? Enfim, né? Eu costumo dizer que quem lê a imprensa está desinformado. Agora, quem não lê está informado. Afinal de contas, 99% dessa imprensa daqui do Brasil não presta. A imprensa daqui do Brasil faz um desserviço, né? Eles seguem a agenda do politicamente correto, seguem até a agenda que a Zambelli tanto defendia no passado, né? Que é a agenda do feminismo, né? Que é a agenda do comunismo, que é a agenda do socialismo, que é a agenda da esquerda em geral, né? Afinal de contas, a esquerda daqui do Brasil não é muito diferente dos Estados Unidos, da esquerda dos Estados Unidos. Não é muito diferente da esquerda da Europa, né? Enfim, há país, né? Há país onde se há apenas um lado só, que é o lado da esquerda. Eu já repudiei inúmeras vezes aqui, né? Afinal de contas, não existe esquerda democrática, né? Não existe democracia sem liberdade, né? E essa liberdade, o presidente tanto defendeu em seus discursos aqui no Brasil, tanto defendeu, né? Enfim, né? Enfim, o presidente Bolsonaro fez certo em não conceder trela a essa imprensa, né? E de novo, né? Novamente repito, né? A Zambelli errou em ter concedido a entrevista à Folha, né? Haja vista que a mesma tem um viés, né? Que é o viés de desinformar ao invés de informar, né? Tem um viés lulista, um viés de militância. Enfim, é essa que é a Folha, né? Quem quer ler a Folha, né? Saiba que a Folha é isso, né? O compromisso da Folha é com a mentira, né? Ao invés do compromisso para com a verdade, que é sempre disseminada pelo presidente Bolsonaro, né? Modéstia à parte, é um presidente que é honesto, que preza pelas liberdades individuais, preza por um Estado mínimo, tanto é que sempre prezou pelas privatizações, né? Ele andou muito com essa questão da privatização dos Correios, né? Que ficou travada agora com o desgoverno do PT, né? Enfim, eu entendo que a solução para os Correios é, por exemplo, privatizá-la, né? Privatizar os Correios, né? Isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Eu entendo que quanto menos Estado, melhor. Quanto menos Estado, melhor, né? Mas, enfim, né? Quero parabenizar aqui o presidente Bolsonaro por suas palavras, né? No que tange ao assunto questão, né? Da Zambelli, né? Dizer novamente, né? Que essa imprensa daqui do Brasil faz um desserviço a esse país aqui, né? Eu entendo que, de novo, né? A Zambelli errou, né? Errou em ter concedido
entrevista à Folha, né? Enfim, novamente, eu entendo que a Zambelli nunca foi de confiança, né? Nunca foi de confiança. Mas há quem pense diferente, há quem opine diferente, né? Eu respeito qualquer tipo de opinião nesse sentido, né? Afinal de contas, discordar faz parte, né? Discordar faz parte da democracia, né? Afinal de contas, não existe liberdade sem democracia e vice-versa, né? Não existe democracia sem liberdade. E é isso. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha. É muito importante o seu compartilhamento, sua inscrição. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem aqui nas nossas redes sociais. Está tudo na descrição do vídeo, da live. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Inscreva-se e compartilhe. Vamos lá. Exatamente aqui, ó. É muito importante. Exatamente aqui, ó. Vou ler aqui o comentário do Mauri Neves, né? Ele disse o seguinte aqui, ó. Já estão querendo enganar os cariocas e paulistas mais uma vez com o trem bala. Sumiram com 1 bilhão antes. E agora para ficar pronto, né, no ano de 2032, né? Quer dizer, é uma vergonha, né, o que acontece, né, com esses políticos, entre aspas, que prometem e não cumprem, né? Só ficam na promessa, né? Só ficam naquela enganação, né? Naquela mentira toda, né? Mas enfim, né? A gente entende que essa velha política tem que ficar para trás, né? Tem que ficar para trás, né? Afinal de contas, essa esquerda, né? Que defende essa ideologia que não presta, né? Realmente só defende o atraso, né? Enfim, vamos aqui ao terceiro tema dessa transmissão aqui ao vivo no canal Brasil no Ponto News, né? Lembrando que essa transmissão será retransmitida em outros canais, né? Enfim, vamos aqui ao terceiro tema. Tarcísio anuncia 500 milhões em linhas de crédito para o litoral norte. Gazeta Brasil, essa primeira matéria aqui. Ainda fazendo um link aqui, né? Vou trazer uma segunda matéria aqui que envolve o presidente Bolsonaro, né? Carlos, que é o filho do presidente Bolsonaro, diz que o presidente sempre esteve presente em tragédias. Vereador do Rio de Janeiro rebateu críticas da imprensa contra o presidente Jair Bolsonaro, né? É aquilo, né? Eu sigo muito aquela linha do Carlos Bolsonaro, né? De rebater essa imprensa, né? Que é uma imprensa que faz um desserviço ao Brasil, né? Mas enfim, essa última matéria aqui, a segunda matéria, está no jornal Pleno News. Vamos fechar com essa matéria que está lá no jornal Pleno News, né? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Então, gente, a matéria está aqui, ó. Pleno News. Aqui, ó. Tarcísio anuncia 500 milhões para a linha de crédito aqui sobre o problema que aconteceu lá em São Paulo. Tá? Entendo. Carlos Bolsonaro sempre estive presente em tragédias. Tá? Mas vamos lá. Pleno News, tá ok, gente? Dê uma olhadinha lá. Sempre teve, tá aí os vídeos do Bolsonaro, teve lá na Bahia, teve aqui em Petrópolis, na época, tá vendo disso aí. Mas a esquerda acha que tem alguns idiotas, tá entendendo? Porque achando, tá querendo me enganar ou tá achando que a gente somos idiotas, tá entendendo? Ninguém é idiota não, a gente sabe tudo, tá tudo gravado, tá tudo aí no canal, tudo aí, tá? Tudo aí no canal. Bolsonaro liberou dinheiro para Teresópolis, aí é problema do Estado, tá? Para Teresópolis, Petrópolis, naquele negócio lá do Petrópolis que morreu gente também pra caramba. O Lula, ele se sentiu acuado ali. Acuado não, ele acha que o povo é bobo, entendendo? Bolsonaro na época deu 7 milhões, ou mais, 10 milhões para a reconstrução, mais ou menos por aí assim. Então o Lula foi lá e deu 5 milhões para Cláudia Raia, mas para o povo lá ele tinha dado 2 milhões. Depois ele viu que a crítica foi pesada, aí ele aumentou para 7 milhões. Quer dizer, é um governo que não é nem para existir.
entendendo? O governo que era para nem existir, entendendo? Chega de hipocrisia, de falsidade com a população. Esses ministros que não estão nem aí. É o cara que carregou dinheiro na cueca, um tal de Zé de Guimarães, entendendo? Que o cara esculachou com ele dentro do avião, entendendo? Como é que diz? É Marina Silva. O que Marina Silva entende de alguma coisa, cara? Ela é meio ambiente, aquele negócio todo. Cara, ministro bom, é ministro técnico, conhece. A Amazônia não pega fogo do jeito que eles falam. O que tem ali é porque é o seguinte, esse negócio do ouro já existia há muito tempo. Os próprios índios vendiam parte dele porque eles queriam. Ele não tinha maquinário para fazer aquilo, entendeu? Então, é que nós temos um tal do ministro da Justiça aí, um tal de Flávio Dino. Você conhece? É o maior mentiroso lá do Maranhão, entendeu? É um cara que botou os maranhenses num cabresto lá para votar nele, entendeu? Ele terminou se elegendo senador, não sei como, se elegendo senador, e aí foi ser ministro da Justiça. E agora ele tem um pepino para ele resolver sobre aquele negócio do dia 8 de janeiro, porque ele falou que ele viu e sabia, porque estava lá no gabinete do Palácio da Justiça e não fez absolutamente nada. E vamos CPMI já. É preciso, senadores, estão precisando limpar a barra de vocês, senadores, deputados, vamos limpar a barra, né, meu irmão? Está com 3 meses aí sem fazer absolutamente nada. Saiu a outra legislação, entrou a outra. Gente, tem que mudar, é para mudar aquilo ali. Aquilo ali não é negócio de ir para praia, não. Ali é um trabalho, vocês são pagos por nós, entendendo? Paro de ser Zé Ruela, nós só voltamos em março. Pacheco, Arthur Lira, você tem que dar exemplo, cara. Pô, aconteceu aquele negócio, tudo que aconteceu em São Paulo. Eu quero que você... gente, vamos para lá, vamos estar juntos lá. Para ter uma ideia, que eles são tão Zé Ruela que nem o tal do Alckmin foi lá em São Paulo e já foi governador de São Paulo. Entendendo? Para te ver que tipo de político Zé Ruela que a gente tem, como o Alckmin, negócio da merenda. Tem o negócio da merenda. O Lula nem se fala, né? Que ele deve devolver milhões por causa daquelas palestras dele que mentirosas, tá entendendo? Tem as palestras aí que, sei lá, onde é que ele fazia as palestras nos Estados Unidos, não sei aonde. Que ninguém viu, né? Mas tudo bem. Então, meus amigos, isso que eu tenho para falar. Triste com esse governo que está aí, comida cara cada vez mais, entendendo? Gasolina está aí para aumentar de novo, entendendo? Mas, mais uma vez assim, para vocês que fizeram L, vocês foram enganados, sorria, vocês foram enganados mais uma vez por esse embusteiro chamado Lula. Inscreva-se e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? O Carlos Bolsonaro só fez uma menção aqui aos fatos, né? O presidente sempre esteve preocupado com aqueles atingidos pelas chuvas, né? Tanto é que priorizava justamente aqueles que sequer tinham saneamento básico, né? Em detrimento daqueles que querem fazer cultura, entre aspas, né? Inclusive esses pseudos artistas da Globo, né, principalmente, né, estão celebrando, né, a volta do larápio, né, sendo que o mesmo foi eleito ilegitimamente, né, eu entendo assim dessa forma, né, sequer deveria ter sido candidato, né? Eu acredito que tanto o Lula quanto o Alckmin deveriam estar presos, não soltos e elegíveis, né? Dizem que são dois políticos, né? São dois políticos, entre aspas, sendo que nunca foram, né? Aliás, essa chapa Lula e Alckmin, né, só demonstram aquilo que é um fato, né? PT e PSDB sempre estiveram lado a lado, fazendo o quê? O teatro das tesouras, onde um se fazia uma falsa oposição ao outro, né? A gente viveu isso aqui por muito tempo no Brasil, né? Onde o PSDB falava que fazia uma oposição ao PT, né? Sendo que são dois dos mesmos, né? São dois dos mesmos.
O PT é um partido comunista e o PSDB, né, é um partido socialista, né? São partidos que defendem duas ideologias que nunca funcionaram em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, né? Mas aqui, olhando para a questão central do tema, né? Vamos falar aqui sobre o que está acontecendo lá em São Paulo, né? O Tarcísio tem sido exemplar, né? Tem sido exemplar nessa questão, né? Em alguns tempos, né, em alguns tempos atrás, eu até o critiquei por ter apertado a mão do ladrão. Eu acredito que ele não deveria se prezar isso, né, não deveria se prezar isso. Mas nessa questão aqui de conceder recursos, né, de prestar uma atenção especial a esses atingidos pelas chuvas, ele está sendo exemplar. Convenhamos aqui, né? Eu discordo dele ter conversado com o Lula, mas nessa questão aqui de conceder recursos, né, de prestar atenção para esses atingidos pelas chuvas, né, ele está fazendo o certo, né, o que é preciso ser feito, né, coisa que o desgoverno lá do Lula, né, sequer faz, não faz. O Lula está muito mais preocupado com outros países, pessoal. Vocês não entenderam isso ainda? O Lula está preocupado em financiar outros países, entendeu? Venezuela, Cuba, né? Ele está preocupado em entregar dinheiro para Cláudia Raia, ao invés de entregar dinheiro para aquelas pessoas que sequer têm saneamento básico. O presidente Bolsonaro era exemplar dessa questão, né? Porque ou no mesmo dia ou no dia seguinte ele já estava sobrevoando o local, já estava concedendo entrevistas, já estava falando sobre valores para aquelas pessoas que estavam sem moradia, né? O Lula, ele está muito mais preocupado com Daniela Merkel, ele está preocupado com Cláudia Raia. Vocês ainda não entenderam isso? O Lula sequer deveria ter sido candidato, né? O Lula, é até piada quando me dizem que o Lula seria uma espécie de político, né? Porque o que menos tem em Brasília, né, são políticos, né? São pessoas que estão de fato preocupadas com o Brasil, né? Eu entendo dessa forma, porque a maioria da nossa classe política, por assim dizer, né? Se é que a gente pode dizer classe, né? Mas a maioria da nossa classe política, classe entre aspas, né, está preocupada muito mais com seus próprios interesses do que com o Brasil, né? Enfim, eu acredito que o presidente Bolsonaro foi uma exceção à regra, né? Mas aqui nessa questão, né, pelo Bolsonaro ter sido exemplo em entregar dinheiro para aquelas pessoas, né, para aquelas pessoas atingidas pela chuva, eu acredito que o Tarcísio está se espelhando nele, está se espelhando no Bolsonaro, né? Uma outra hora estava ouvindo lá Jovem Pan, no qual um comentarista estava dizendo que o Tarcísio estaria se espelhando num PSDBista, né, num tucano, sendo que não, né? O Tarcísio está se espelhando no Bolsonaro, né, que fazia isso aqui que ele faz agora, né? Ele anunciou mais de 500 milhões em linhas de crédito para o litoral norte. Quem fazia isso no passado era o Bolsonaro, né? Não era Lula, não era Dilma, não era FHC. Quem fazia isso era o Bolsonaro, né? Então temos um exemplo recente, né, de um político que se preocupava de fato com a realidade do Brasil, que se preocupava com o Brasil, né? Diferentemente de outros políticos, entre aspas, que estão preocupados apenas com os seus próprios interesses, né? Isso é a maioria lá em Brasília, convenhamos aqui, né? Mas, né, o presidente foi um exemplo nessa questão aqui, né? Não há o que a mídia inventar.
quanto a essa questão, né? Tanto é que nem sequer citam, né? Eles preferem fazer outro tipo de militância, né? Há diversos inquéritos inconstitucionais contra o presidente Bolsonaro que sequer têm materialidade. Enfim, não tem cabimento nenhum esses processos contra o presidente Bolsonaro. Mas é aquilo, né? É tudo pela militância, né? Eles querem favorecer o PT em detrimento do Bolsonaro, né? Vocês ainda não entenderam isso? Vocês ainda não entenderam isso? Não existe justiça no Brasil, pessoal. Não existe, né? Mas eu quero parabenizar o Tarcísio nessa questão aqui, né? Só deixo o meu repúdio por ele ter apertado a mão do Lula, tá? Para mim aquilo foi errado. Não precisava daquilo, né? Mas ele concedendo uma linha de crédito para o pessoal lá que foi atingido pela chuva, olha, parabéns, parabéns, né? Também quero parabenizar aqui o Carlos Bolsonaro por ter lembrado, né? Ter lembrado a imprensa, é isso mesmo. Ter lembrado a imprensa que o Bolsonaro foi exemplar, né? Foi exemplar na preocupação àqueles que mais precisavam, né? Lembrando que quem levou a água para o Nordeste foi quem? Foi Bolsonaro, não foi Lula. Gente, há uma falsa narrativa disseminada lá no Nordeste de que o Lula levava água para aquela região ali, sendo que nunca. Inclusive o Lula tá entregando moradias que foram feitas durante o governo do presidente Bolsonaro. Isso é um absurdo, gente. A imprensa não fala sobre isso. A gente tem que falar a verdade aqui, né? Tem que falar esse tipo de verdade aqui, porque a imprensa não fala. A imprensa prefere distorcer, dizer mentira, né? Mas aqui a gente fala a verdade, né? Afinal de contas, está lá em João 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, portanto, aqui deixo meus parabéns ao Tarcísio, né? Que fez um lembrete à imprensa, né? Essa imprensa, sinceramente, eu não sequer leio, né? Eu sigo a mesma linha do presidente Bolsonaro, né? Eu sequer leio uma matéria da Folha, né? Mas eu vou até além do Bolsonaro, né? Eu sequer leio uma matéria do UOL, enfim, dessa imprensa toda que é macomunada juntamente ali para com o PT, né? Enfim. O PT trata-se de uma quadrilha. Esse desgoverno atual é ilegítimo. Tem que haver um impeachment já, para ontem, né? Para ontem, né? Eu entendo que tanto o Lula quanto o Alckmin deveriam estar presos, não soltos e elegíveis, né? Mas eu presto aqui meus parabéns ao Tarcísio, né? Principalmente por esse anúncio aqui, né? De justamente levar aos que mais necessitam nesse momento, né? E também presto meus parabéns ao Carlos Bolsonaro, né? Que desmascara o tempo todo a imprensa, né? Ele faz um trabalho ali espetacular nesse sentido, né? Mas, enfim, parabéns ao Carlos Bolsonaro. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante esse compartilhamento. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes tem aqui Exato, vou fazer aqui uma menção, aqui algumas matérias, né, pra gente fechar com chave de ouro, né? De novo, enviar aqui um salve para o Mauri Neves, né? Tamo que junto, compareceu à nossa live, né? Enfim, sejam todos muito bem-vindos, né? Vou recomendar aqui algumas matérias, né? Primeiramente, essa matéria que está no jornal Cidade Online, né? Pronto para voltar ao Brasil, né? Bolsonaro segue fazendo sucesso no exterior, um fenômeno inexplicável, né? Aqui, ó, Cidade Online, né? Muito bacana. A Gazeta Brasil, né? Produção de petróleo no regime de partilha quadruplica em 2022. Gazeta Brasil, né? Legal, muito legal, muita matéria boa. Exatamente, né? Vamos seguindo aqui, ó. O Boeing, né? Uma notícia aqui, ó, extra classe, né? Boeing vai encerrar a produção dos caças de Top Gun, né? Uma notícia que tá lá na Revista Oeste, né? Selva. Que eu tô lendo aqui, né? Selva não, né? Mas vamos seguindo aqui, ó.
A explosão de meteoro é registrada nos Estados Unidos, né? Uma notícia extra classe aqui, né? Os moradores do Texas alertaram a NASA sobre o fenômeno, inclusive, né? Legal. Enfim, é uma notícia aqui sobre o mundo, né? Isso. Por fim, aqui tem uma notícia, né? Um informe aqui de última hora, né? Que o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro vai carimbar um papel em batalhão, tá ok? Legal. Matéria aqui, ó, que tá lá no jornal Terra Brasil Notícias. É com essa notícia que a gente finaliza essa live aqui no canal Brasil no Ponto News. E é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Parabéns ao presidente Ó, Bolsonaro. notícia de agora, hein? Notícia agora, valeu até a pena a gente ter se delongado aqui, ó. O deputado, né? O deputado André Fernandes acaba de conseguir assinaturas necessárias para abrir a CPMI do dia 8 de janeiro. Parabéns, parabéns. Você está gente. sabendo somente aqui no canal Ao Brasil vivo. no Ponto News. Abre a matéria que eu vou mostrar aqui agora. Exatamente. Abre a matéria Vou abrir aqui a matéria. Parabéns, parabéns, André Fernandes. Pode mostrar lá. O André Fernandes, André Fernandes mostrar foi lá a aquele cara que pegou, que ele deram a Bíblia pro Haddad lá naquele manifestação lá em 2018. O que aconteceu? Depois eles jogaram a Bíblia fora e o André Fernandes achou a Bíblia, foi uma confusão ali, mas ele terminou ganhando notoriedade. E a matéria acabou de sair aqui, gente. Tá aqui, ó. Terra Brasil Notícias. Ele conseguiu as assinaturas. Tá aqui, o André Fernandes, tá aqui, ó. A matéria acabou de sair aqui, tá? Acabou de sair, matéria parabéns. de agora, hein? De agora, tá ok, gente? Matéria de agora. Acabou de sair aqui a matéria agora. André Fernandes conseguiu, vão ter que abrir a CPMI. Parabéns, tá, gente? Então, com essa notícia aqui bacana do final de semana, para a pessoa que não estava sabendo, fica sabendo, o André Fernandes, ele é do Ceará, deputado federal, tá entendendo? Ele conseguiu, juntamente ali com os outros deputados, a assinatura para abrir a CPMI sobre Exatamente. o 8 de janeiro, gente. Parabéns mais uma vez, André Fernandes. Tá ok, gente? Então, vamos terminando com essa ótima notícia aqui para todos nós. Que você tenha um final de semana abençoado no nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Gente, em vez de você ir para esses blocos de final de ano aí, de negócio de... Final de carnaval. Final de carnaval e negócio de campeãs, vamos para uma igreja mais próxima da sua casa. Gente, olha o que aconteceu. Vamos orar por aquelas pessoas lá de São Paulo. Gente, teve gente ali que tá dizendo, é muito triste ali o que aconteceu em São Paulo. Eu fico comovido com aquilo ali. Solidariedade àquelas pessoas. O Tarcísio está dando um show ali como um governador. Meu amigo, dando show e liberando dinheiro, arranjando até a pessoa para ficar no hotel ali, para a pessoa não perder as coisas. Então, muito triste o que aconteceu em São Paulo. A igreja, mas vamos orar por essas pessoas, tá? Que você tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo, uma noite de bênção, maravilhoso para todos nós, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Voltamos na segunda-feira. Lembrando, essa live vai estar sendo transmitida no final de semana. Retransmitida em vários outros canais aí. Tá ok, gente? A partir de amanhã. Boa noite a todos e seja muito bem-vindo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Bolsonaro 2026. Estamos aí. Boa noite a todos.